Cara, quando não se falava em networking, E aí? que hoje é tão valorizado, é engraçado que eu tô percebendo, e é muito legal perceber como as pessoas estão falando de algo como, para mim, era tão intrínseco ao negócio, o relacionamento, e hoje as pessoas estão fazendo, e você faz muito bem isso, Flávio, Caio, todo mundo, se unindo para fazer negócios. O network pra gente, há 35 anos atrás, quando estava começando a jornada, era bater na porta. Era marcar uma reunião, era invadir uma casa, uma festa, deixa eu entrar naquela festa. Sim. Ir para uma festa e para um evento era estar no network. Não com um objetivo claro. Talvez você tivesse o seu, mas você queria se aproximar do Joel. Eu queria me aproximar de fulano, da publicidade, do ciclano, daquela tal empresa. E é aquilo, atencione pickpocket. Eu chegava e tentava vender meu peixe. E é isso, Faustão. Um dos maiores cases de network que a gente fala de 30 anos atrás é a famosa pizza do Faustão. É verdade. É um ecossistema que ele criou. É verdade. O Fausto virou vendedor de seu programa. O Domingão do Faustão, durante anos, assim como o Luciano Mas também. peraí, a pizza do Faustão na casa do Faustão. Na casa do Faustão. Que isso pouca gente sabe, né? É isso. A gente ia lá, Ah. apaixonado por relógio, para falar de pizza, Nossa, negócios, ele gosta de futebol. relógio, né? Muito. Muito. E era aquele cara que juntava desde o Silvio Luiz, locutor de rádio, passando pelo Flávio Rico, jornalista, até o dono da Lojas Marabras, até... Aham. Ele montava o kit dele, o caminhão do Faustão, que eu apresentei durante anos, era realizado ali na mesa dele da pizza. E ele levava para a equipe comercial da Globo. Ele era o melhor vendedor de si. Não à toa os maiores, aquele gols do Faustão, 1000 gols do Faustão, Sim. uma parceria com, na época, Volkswagen. Então ele era esse cara. Eu acho que era isso mesmo. Bom, então essa foi tua vida, né? A alma, a cara de pau. Aquilo que você mostrou antes que me fez chorar, que, gente, ele me fez chorar aqui, porque ele fez um vídeo que fala um pouquinho da minha história, mas fala da parte essencial, que é a mais emocionante minha, que é onde eu podia ter desistido, e quase desisti várias vezes. Que era o início aqui em São Paulo, com 15, 16 anos de idade, indo pro vôlei e sobrevivendo, batendo na porta das pessoas. Eu tinha que ter essa cara de pau como alma do negócio. Mas você sabia que ter essa cara de pau seria um fator determinante ou foi uma questão de sobrevivência? Foi uma questão de Você sobrevivência. não sabia assim, cara, se eu for lá e criar a situação, eu tenho que criar, eu tenho que cavar aquele pênalti. Não, eu não tinha essa inteligência. Não tinha essa inteligência. Não tinha essa inteligência do negócio. Eu tinha uma inteligência de sobrevivência. Uhum. Essa história do Beto Rivera, do Emílio Surita, que eu fui para a porta da rádio e imitei sem parar, era sobrevivência. E era uma sobrevivência de um garoto de 15 anos de idade, 16 anos de idade, que não sabia o que ia ser, não sabia o que queria ser quando crescer. Tá. Aquela pergunta. O que você vai ser quando crescer? Tá. Eu estava entre jogador de vôlei, um cara de Cuiabá, filho do seu Oswaldo da Dona Beth, ou sei lá, o que seria aqui no futuro. Qual que é essa história junto com o Emílio? Eu vim para jogar vôlei no Banespa, o maior clube de vôlei na época. Meu pai e minha mãe, muito corajosos, falaram: vai para São Paulo, vai viver sozinho em São Paulo então, sob a nossa tutela ali à distância. Tem um tio aqui, parentes ali, mas é viver numa metrópole sem celular. Ligava no orelhão para falar com eles e ficava na República do Banespa, ali na Santo Amaro. Pegava o 5141, dose dupla, descia, treinar lá. E aí, teve um momento dessa transição em que eu já fazendo vozes, fazia um monte de imitações, eu fazia Robocop, fazia os efeitos milkshake. Eu nunca sabia para que serviria esse milkshake na minha vida. Essas imitações loucas, que eu era inspirado por aquele ator maravilhoso da Loucademia de Polícia. O Negão. O Negão, exatamente. Qual é o nome Puta, daquele? eu não me lembro, ele era Ele era maravilhoso. bom, Meu Deus, é. esse cara é perfeito. Ele era bom. E sempre me inspirei por ele. Mas eu não sabia para que serviria aquilo. Aí, certo dia, eu fui assaltado 2, 3 vezes. Ali naquela coisa do Brooklyn, pegando o ônibus sozinho. E era assalto não por celular, era assalto pelo jaco do Banespa. Era meu jaco, roubava meu jaco. Era um jaco vermelho lindo da rainha. Todo mundo queria ter aquele jaco, o tênis da rainha. Sim. Era o kit, você saía uniformizado. Aí também roubava tênis, e assim ia. Eu fui assaltado 2, 3 vezes naquela época. Aí meu pai falou, sai do Brooklyn. Então, meu pai falou, vamos lá para perto da Paulista, você muda de colégio. Eu estudava na escola, Colégio de Faculdades Tabajara, acredite você, que era um colégio de atletas, do Pinheiros, do Paulistano, da Telesp, na época tinha o voleibol da Telesp, e tinha o time nosso do Banespa. Então era uma turma de atletas naquela escola chamada Tabajara. Aí eu saí da Tabajara e fui lá para para Objetivo, na Paulista, 900. E ali eu comecei a morar na rua Joaquim Eugênio de Lima. Certo dia, eu, vestido com a roupa do Banespa, depois de ter saído da aula, estudava de manhã, à tarde estava indo para o treino, eu esperava ali na esquina, perto da Brigadeiro, o 5141 ali para ir para Santa Amaro. Naquele momento, em cima de uma laje do edifício Winston Churchill,
onde fica a rádio até hoje, veio um blimp da Jovem Pan. E eu sempre ouvi rádio Jovem Pan, eu sempre imaginei um dia trabalhar com rádio, mas não saber por onde começar. Não tinha network, não tinha uma rede social, não tinha o Joel me dando as dicas, que o trabalho devolve. Eu estava eu estava ali estudando e trabalhando, e sendo assaltado de vez em quando, jogando vôlei. Vi a promoção, Joel, ali abriu um portal dimensional. Falei, não é possível, na rua da minha casa, praticamente isso, está a maior rádio do país. O que eu estou fazendo aqui? Sem querer eu falo isso. Sem querer não, eu falo isso. Sem querer eu atravessei da calçada do esporte para a calçada da comunicação e nunca mais voltei. Porque eu fui abduzido por aquela situação, provocado por uma coisa inusitada. O ônibus da vida passou e literalmente o 51 passou. Perdi o ônibus, perdi o treino. Você sabe qual é o custo de perder um treino. Ainda mais quem está em campeonato, tudo. Eu perdi o coletivo, era quinta-feira, uma coisa assim. E de repente eu falei, bom, perdi o ônibus, acabou a promoção, era mais ou menos hora do almoço ali, aquela promoção da hora era a piruinha, a baratinha da Jovem Pan, era meio-dia até 1 e tal. E aí eu perdi aquilo, eu falei, e agora? Vou subir. E subi com a cara de pau, fui entrando, conquistando andar por andar ali, papapá. Parei na porta da Rádio Jovem Pan. E aí tinha uma porta de grade e uma porta de madeira. A porta de madeira estava aberta, a porta de grade dava para ver, era um corredor único. E aí dentro ali tinha uma antessalinha onde ficava. Ainda estava improvisado, não é a PAN como você conhece hoje, toda cool. Era super escritóriozão, foi adaptado para ser uma rádio. Uhum. E aí tinha uma moça ali do lado, que ficava meio recepcionista da história, e a porta de madeira aberta, eu via as pessoas cruzando para lá e para cá naquele corredorzão. De uma rádio que, para mim, habitava em imaginário. Eu ouvia a PAN. CYD 805, Rádio Pan-Americana S.A. Essa é a sua Jovem Pan 2. Porra, tava no meu inconsciente. De repente, eu tava lá. Aí a moça olhou para mim e falou, você quer um adesivo? Eu falei, não, mas eu sei fazer imitação. Como assim? E comecei a imitar. Não deu tempo de respirar. E comecei a imitar na porta, fazer Robocop. Sirene, e comecei a chamar atenção, porque a porta de madeira aberta, eu comecei a imitar tudo ali. Paulo Francis de Nova York, que eu fazia, e fazia tudo que você imaginasse. Aquela era uma porta que estava visível para mim, mas impossível. Até eu acreditar quando surgiu, até eu poder acreditar quando apareceram dois caras ali, que eram o Beto Rivera e o Emílio Surita, o Senhor Pânico. Que eu olhei, maluco, o que você tá fazendo aí? Aí eu falei assim, eu sou imitador. Eles viraram pra moça e falaram, abre a porta pra esse maluco aí, o que você tá fazendo aí? Que você é de onde? Sou de Cuiabá. Você é do Pantanal, você é tuiuiu, magrelão alto, né? Sou. O que você faz da vida? Eu jogo vôlei no maior clube do país, o Banespa. Tava com uniforme. Você que faz esses efeitos todos? É. Eles brincavam, você tem um SPX na boca, um SPX 900, que era um emulador de efeitos e tal. Pandemônio. E entrei. A moça não acreditou, porque eu tava numa guerra psicológica com ela aqui, eu tava atrapalhando a entrada do trabalho dela, eu tava fazendo Robocop enquanto o executivo tava entrando pra negociar com o Tutinha. Uhum. Só sei que aí, de repente, o Emílio falou, bota esse garoto aqui no estúdio, e eu lembro disso, o Rogerinho, que era o produtor, foi lá um estúdio pequenininho, nunca tinha entrado no estúdio, que era mais ou menos desse tamanho aqui, que para as proporções dos estúdios com quem eu lido hoje, era uma coisa pequena, mas pra mim era gigantesca. Eu entrei pela primeira vez, entra naquele microfone lá, era um microfone de rádio mesmo, e bota aquele fone ali e faz o que você fez lá na porta. Fazer tudo que eu fiz na porta? Com o maior prazer. Ali foi o tal do o que você quer ser quando crescer. Que aí apareceu de uma maneira emocionante. Porque a hora que ligou o microfone e eu botei o fone de ouvido, eu ouvi. Minha voz. Reverb. Falei o que aconteceu. Encheu aquela caverna de uma magia que naquele momento, entre meu corpo e aquele microfone, brotava o comunicador, o porquê eu havia nascido. Uou. E aí eu nunca mais saí. Aí o esporte ganhou sentido na minha vida, mas mais supérfluo, não era mais minha principal motivação. O estudo estava ali, era obrigatório, mas eu não queria sair nunca mais daquele lugar. E aí eu resolvi ficar na rádio. Falei, não saio daqui. Espiritualmente eu falei, agora é a alma do meu negócio, que alguma coisa aconteceu aqui. Isso é maravilhoso. Só sei que aí eu saí desse dia da rádio, fui embora para casa, perdi o treino,
Falei, ferrado, não tenho o que fazer, vou ficar aqui a tarde inteira em casa. E era uma vida sozinha em São Paulo. Não tinha amigos, só, a não ser do clube e da escola. Mas era um cuiabaninho aqui, que falava porteira, portão, perdido aqui no meio da Avenida Paulista. Nada aconteceu, no outro dia estudo. Quando eu estava me preparando, voltei da colégio, isso no dia seguinte, estava me preparando para ir. Cheguei em casa, estava me preparando para botar. Uma pessoa falou, senhor, tá vendo? Tem uma pessoa aqui que me deixou um recado pro senhor na portaria aqui. Aí deixaram um recado para mim numa secretária eletrônica que tinha, era um ramal que tinha lá, que atendia telefonema. Aí eu falei, tá vendo, aqui é o Beto Rivera, tudo bem? Você pode botar na rádio agora, daqui a pouquinho à tarde? A gente quer falar com você. Aí eu falei, ué, eu com a roupa vestida de novo, vou perder outro treino? Vou. Perdi o outro treino, fui pra rádio, entrei na sala do Tutinha. Ô meu, fala aí, Robocop. Você já fez rádio? Falei, não. Aí começaram, era Paulo Coragem, Emílio Surita, Beto Rivera, com um projeto chamado Pandemônio, que era um programa que estava estacionado ali, tinha deixado de ter um formato. Ó, você topa fazer as vinhetas do programa com toda a boca, o programa inteiro ser feito só com boca? Falei, claro que eu topo. Tocando música, topo. Quando que é? Sexta-feira, das 10 à meia-noite e reprisa domingo, das 3 às 6 das 3 às 5 da tarde. Falei, topo. E foi quando eu nunca mais saí do rádio, nunca mais saí da comunicação, e o Tutinha só fez uma condição comigo, só que eu preciso que você aprenda a fazer rádio. Falei, claro, tem que fazer uma faculdade. Eu falei, faculdade? Eu tenho 16 anos? Como assim? Meu pai, eu tô na escola, eu tô no... Não. Na madrugada aqui da Jovem Pan. Preciso que você seja folguista. Das 2 às 6 da manhã. Numa época que eu tava falando assim, claro. E fui pra madrugada também. Onde eu podia aprender na marra, mas sem errar. Também, porque era uma rádio de audiência, mesmo na madrugada. Sim. E lá estava eu, ZYD 805, Rádio Pan-Americana S.A., essa sua Jovem Pan. E o Pandemônio era loucura. Criava personagens, fazia todas as vinhetas. Pau! Pandemônio! E você criava? Criava junto com o Paulo Coragem, tinha um roteiro e criávamos um monte de coisa. O Tutinha foi fantástico nessa... E o Emílio virou um mestre para eu perceber. Essa era a minha mentorada. Essa era a minha lapidação. Sim. Meus mentores da vida prática. Eles Sim. não paravam para me ensinar. Então, minha obrigação era observar. Eu sentava ali, na coxia, sentava ali no estúdio e ficava vendo os mestres fazendo como eles faziam. E eu ficava só ali, ó, anotando mentalmente, às vezes anotando aqui no papel. Ele fala mais perto do microfone, como é que ele pegava na botoneira, como é que ele faz isso. A cartucheira era a cartucheira. Entrava um CD ou outro, mas tinha a cartucheira, rodava. Quando dava pau, o que ele faz quando dá pau? Quando dá pau, o que ele faz? Quando dá pau, a fita encrenca, alguma coisa assim. E foi assim minha vida. Eu tive a sorte e o desafio, o problema que eu tinha que solucionar, de ter muitas chances iniciais na minha carreira com grandes players, Sim. SBT, MTV e assim por diante, e eu tinha que aprender na marra. Então eu tive a chance de ser escalado para as grandes seleções, para jogar nas melhores posições, com muita atenção, mas eu não sabia nada. Então eu tinha que nadar com tubarões. Sim. E transformar eles meus amigos, e olhar eles, como é que esses tubarões navegam aqui? E assim foi. A alma do meu negócio foi construída assim, na forja do dia a dia. O quanto que isso te ensina para todos os negócios que você faz e também te dá de referência para você ensinar teus filhos? Por exemplo, vamos lá. Vou procurar fazer aqui uma anatomia de tudo que eu percebi do que aconteceu aqui Nesse com você. capítulo 1 aí. Nesse capítulo. Bom, vamos lá. Você usou uma oportunidade como a tua chance, talvez a tua única chance. Você teve o Eureka, ou o aretê, né? Que é assim o... Eu lembro de ter isso também com 20 anos. Sim. Que eu sei o que aconteceu, onde eu tava, o que eu tava fazendo quando eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Que foi quando eu fui defender o meu TCC na faculdade. Eu lembro E desse episódio que aí, você fala. eu com a boca seca, nervoso, tinha muitas pessoas me assistindo, vi meu irmão, ele tinha 15 anos, ele estava emocionado, e eu estava muito nervoso, eu comecei a falar, e quando eu comecei a falar, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ensinar. Eu lembro, assim, como se fosse hoje, assim. Então, a questão de você criar oportunidade, a questão de você, mesmo com vergonha, fazer o que você sabia fazer de melhor, ter a tua agenda livre, aberta, Total. e esse feeling. Pega aquele Otaviano lá com 16 anos, ele se repetiu mais vezes em outros momentos? Ele tá presente na tua vida toda? Hoje é por isso que eu tô aqui. Uhum. Hoje eu quero provocar o Joel para uma conversa. Que a gente já vinha falando. Sim. Isso vai viver em mim. A gente tá juntando aqui um win-win. Uhum.
A gente tá aqui fazendo isso, eu tô abrindo minha cozinha. Você é meu amigo. Mas hoje é movido por isso. Por esse, vou lá. Quero mostrar pro Joel essa porta minha. Eu vou imitar na porta pro Joel ver. Para te falar da educação, para te falar do propósito educacional, daquela conversa que eu estou te provocando sobre oratória, que a gente vai falar mais. Mas isso está no meu dia a dia. Como amanhã tem uma reunião às 11h30 da manhã com uma outra figura que também é movido por esse, vou imitar na porta da grade, que eu quero mostrar para ele um negócio que ele não conhece ainda. Para um outro negócio relacionado à marca, com uma figura que vai mexer um pouco na minha vida. Então eu sou movido por isso. Talvez eu tenha mais a certeza dos passos que eu estou dando. Talvez eu seja mais tubarão hoje do que o peixinho que acompanha o tubarão como eu era antigamente. Talvez eu esteja mais nesse local, mas ainda com a convicção de que eu posso errar. Mas eu prefiro errar exagerando do que errar me escondendo atrás do Recife. Não quero ser o peixinho lá dentro, escondido, o pequeno Nemo. Eu quero atravessar aquele precipício o tempo todo. O que é uma coisa para o Otaviano Costa que é normal para você e para grande parte das pessoas é, sei lá, um absurdo, um exagero ou algo que, cara, não tem o menor sentido. E para você falar assim, isso aqui é normal, isso aqui é padrão e é por isso que eu sou quem eu sou e cheguei onde eu cheguei. Usa os vídeos que eu cheguei hoje aqui para você ver no seu escritório. A associação com o público, a relação com as pessoas, a humanidade que eu carrego em mim, que vem de casa, na relação com o ser humano, ela se potencializou, se exponencializou ainda mais depois que eu me tornei uma figura extremamente pública. E aí vem a história da professora Hebe, que falou certa vez para mim, se você não entende seu público, você não entende a si mesmo. E a facilidade é muito forte. Isso é para qualquer coisa. Pega essa frase da Hebe e bota ali em cima da MLS. Se você não entende seu público, você não entende a si mesmo. Ou seja, você não fez pesquisa, você não entendeu o consumo, você não sabe o que ele quer de você, você não sabe o que ele está esperando, qual é o ROI qual é o investimento dele ali, o ROI que ele vai ter sobre você, se você não sabe o que ele deseja de você. Então a Hebe falava isso, e serve para qualquer coisa na vida, e fala de propósito. Então, quando eu cheguei aqui na Jota, eu estava feliz, e sou feliz porque, primeiro, eu estava motivado para encontrar um cara que eu admiro muito, num ambiente que eu nunca estive, que era o seu escritório, e de repente eu encontro gente feliz, alegre, num ambiente que eu já vi algumas vezes em vídeo, e eu me associei já a eles. Eu já me permiti... Mas é muito rápido, né? Você faz assim. E talvez isso seja... Que não é óbvio. Não é óbvio. É assim, ó. Eu adoro isso. Eu adoro transformar os ambientes. Aquela coisa que vocês falam, eu acho ótima, que é sempre aqui, mas o ambiente te transforma. Sim. Eu gosto de transformar os ambientes. É isso mesmo. É isso que você faz. Eu adoro. As pessoas vão se lembrar dessa visita do Otaviano. Porque talvez eu tenha exagerado. Sim. Talvez eu tenha deixado uma coisa maior, brincado a mais. Que bom. Prefiro estar na porta imitando do que ficar como o peixinho Nemo lá dentro e ter uma memória fragmentada sobre alguém que passou. Não, você deixa... Adoro isso. Você Não à deixa. toa, os maiores eventos e convenções de vendas do Brasil durante muitos anos e de grandes varejistas foram conduzidos por mim. Estou falando de Via Varejo, passando por o que você imaginar, de P&G, Unilevers, o que você imaginar. A MS, recentemente, na maior convenção de vendas da DPSP. Sim. Quem é que entra naquele palco? O garoto que imita na porta. E chama aquilo de meu e transforma aquele ambiente. Quando entra, eu aposto para cima sempre, Joel. All in. Uhum. Eu não vim para a vida. Porque eu falo o seguinte, se eu for meio caminho, não vai justificar o caminho inteiro. Desde a minha saída de Cuiabá. Da distância que meus pais, mesmo com o conforto que eles poderiam me dar lá... Adorei essa. Mesmo com o conforto que eles poderiam me dar lá, eles não apostariam, nada seria justificável. Justificada a distância do cotidiano dos meus pais, dos meus primos, da minha irmã, de não ver alguns momentos desafiadores deles, eles não compartilharem comigo, viverem às vezes sozinhos algumas coisas, meus amigos de infância. E não estou dizendo que isso seja um problema, até porque a solução que eu encontrei foi muito feliz e eles reconhecem isso, conquistamos juntos. Então, nada que eu faço na minha vida hoje pode ser pelo meio do caminho, senão não justifica o caminho inteiro. Não justifica. O caminho inteiro. Imagina eu chegar agora e não ser grato, e não ser feliz. Não vai justificar a distância dos meus pais, não vai justificar a saída do conforto, do ninho, daquele local gostoso, quentinho, do pequeno Nemo que estava ali.